As pessoas são boas e têm boas intenções e, portanto, tudo radica numa questão de valores e numa questão de promoção de tudo, menos aquilo que é tradicional. Antes de passar a palavra ao Dr. Aurélio, pela última vez, o tempo, enfim, sem querer ser regressivo, o tempo passou rapidamente, mais rapidamente do que nós desejaríamos, mas, no entanto, não queria passar sem que deixar alguma questão importante para trás. Portanto, se alguém tem alguma questão, mesmo breve, a colocar, eu pedia que dissesse agora, senão nós passaríamos ao Dr. Aurélio com a última intervenção. Bom, parece que não, Então, se calhar dando um bocado parado, uma situação que foi de alguma forma aqui adiantada e que tem a ver um bocado com a imagem, com a estigmatização e a conotação negativa do folclore, e por arrastamento, infelizmente, arrasta não só o folclore, aquele verdadeiramente assumido como tal, e o outro que é mais ou menos uma espécie de bailes de carnaval sem qualquer dos bailes de carnaval daqueles assumidos, obviamente, mas arrasta depois toda a cultura tradicional nessa mesmo estigma, nessa mesma conotação negativa, nessa mesma desvalorização. Era uma coisa que nos levava longe, mas não vai levar agora por razões óbvias de tempo. De qualquer maneira, em relação à intervenção daquele senhor, e que, entretanto, pôs um bocado as coisas assim, porque é que a gente há de importar este tipo de modelos? Porque é que não há de ser o nosso? Porque é que tem de ser aquele? Não tem. O que é que podemos fazer? Podemos fazer, se calhar, o que estamos aqui a fazer, depois desenvolvendo essa ideia, não é? Aliás, se há uma geração de professores que pode fazer alguma coisa por isto, é esta. Os outros anteriores, em grande parte, ainda não tinham esta sensibilidade, e os que vêm assim não tinham sensibilidade, já têm muito poucas hipóteses de reconstituir, a não ser com apenas elemento de memória, já não será muito mal se isso acontecer. Em termos de há aqui um problema que é o seguinte: todas as tradições portuguesas e de todos os países não nasceram cá, se temos a noção disso. São fruto de processos aculturativos diversos, de fusões sincréticas com modelos portugueses e que decorrem de influências vindas, grosso modo, no caso português, vindas sempre a quase 100% da Europa. Nós estamos na periferia, apanhamos sempre isto em relação aos outros. E não deixam de ser menos portuguesas por isso. A partir do momento que passam a ser moldadas por nós, a ser utilizadas por nós. Por isso o problema não é tanto o Halloween vir dos Estados Unidos, já depois de ter dado a volta ao Oceano Atlântico, ter voltado para o outro lado. O problema é que, neste momento, as comunidades já não possuem, como possuíram durante milénios, durante séculos, a capacidade de digerir as influências que chegam. Já não a cultura do Halloween. Nós já não vamos dar uma marca portuguesa característica, marcante àquela tradição. Porque ela está-nos a chegar a todo momento com um modelo já feito e que a todo momento nos está a lembrar qual é. Por isso, as nossas comunidades já não vão, como fizeram durante milénios, transformar aquela tradição numa tradição portuguesa. Por isso, estamos numa altura em que nós já não marcamos as influências que nos chegam. Nem nós, nem os outros países. Não é lógico, não é? Por isso, as influências que nos chegam a nós e que nós assumimos em vez das nossas, têm hoje a agravante de substituírem as nossas e de fazerem esquecer as nossas. Para sempre. Este é que é o problema. Porque enquanto a tradição é viva, isto não é grave. As pessoas fazem as coisas como quiserem. E costuma dizer, e ainda lhe sobra tempo. Sei lá, voltando à questão do tomate, já que está ali o gerante, em tomate, cada vez se altera uma fita nas cabeceiras, levanta-se um problema sobre se aquilo está a subverter o património e a tradição. Porquê? Porque eles têm a noção de que aquilo é uma reconstituição etnográfica. Aquilo não é uma festa do Espírito Santo viva, aquilo não decorre de devoções, como decorreu durante séculos. Nos Açores, em que as festas do Espírito Santo ainda decorrem de devoções, elas estão a ser
retificadas e ninguém se incomoda com isso. Nem tem que incomodar. Porque é uma mudança numa realidade viva. E enquanto ela é viva, ela é do povo, das pessoas, daqueles a que ela pertence, e eles fazem naturalmente aquilo que acham bem. E têm todo o direito. A partir do momento em que essa tradição desaparece como elemento vivo, é que nós temos a obrigação de preservar um modelo que nos chegou, porque ele é a memória das nossas raízes. E porque se provocarmos alguma alteração nele, e é a lógica que preside aos grupos folclóricos, se provocarmos alguma alteração nele, vai ficar para o futuro uma versão que não corresponde, não à versão ideal, mas à última versão que nos chegou. Não sei se... porque a questão do Halloween, como a questão de outro tipo de festas que nos chegam, o grande problema é que nós tínhamos uma tradição tão rica como esta, aliás, mais rica do que esta. Porque este é o estereótipo da tradição. E precisamente porque é um estereótipo, é que se impõe. É precisamente porque é um estereótipo, é que é fácil de impor. Também as escolas, o programa, também faz com que ela se imponha. Porque facilmente a recebem. Porque é uma coisa que facilmente se vende às crianças, pequenas ou grandes, que é um modelo simplificado, com uma abóbora e com um miúdo vestido de bruxa, com um chapéu de bico, é pedir bolos, é a coisa mais simples do mundo. Mas pronto, o que o colega estava a dizer, não, pronto, era isso, por isso, agora podemos dizer assim, se calhar parte do processo de substituição teve alguma responsabilidade nossa. Se calhar alguns de nós também não fomos, fizemos o mais fácil, como dizia o Jesus dos fariseus, os procurou as coisas fáceis. Nós andamos muitas vezes à procura das coisas fáceis. E o Halloween, como o Pai Natal, é a coisa mais fácil do mundo, uma árvore de Natal. Não custa nada, porque resulta sempre, foi feito para resultar. Enquanto o outro era uma tradição que resultava de um conjunto de influências que o tempo perpetuou e que tinha uma série de variantes, algumas delas de difícil implantação. Este não, este foi feito à boa maneira americana para vender como se vende a Coca-Cola ou como se vende os hambúrgueres. E os italianos vendem as pizzas. Muito obrigado. Eu estava aqui. Peço desculpa por termos cortado assim, o tempo já é escasso. A seguir vamos ter estamos a cabo o plural dos camponeses do Riacho. Eu quero agradecer mais uma vez o convite que fizeram. Quero agradecer à doutora Rita Pote e ao Aurélio Lopes. Como todas as boas discussões, como todas as boas conversas, algumas questões terão sido respondidas e provavelmente abriram-se muito mais questões. Saímos aqui provavelmente com muito mais perguntas do que aquelas com que entramos, o que é sinónimo de que a discussão foi frutífera. Ainda há bocado, quando se falava, quando alguém falou que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, achei irónico, porque quando se discute tradições, vem-me sempre à memória um verso de um autor espanhol, que aliás é sempre atual, que é o Lorca, que diz que tudo passa e tudo fica. As tradições passam, umas passam, outras não passam, e tudo fica, umas ficam, outras não ficam, nas suas funcionalidades e na resposta a um conjunto de condições para que elas persistam. Tudo passa e tudo fica. O tempo também passou, nós não podemos ficar mais. Mais uma vez, boa noite, agradecemos o convite que nos fizeram. Esperamos que tenham seguido com interesse, que tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado.